João Vacari, Alberto Youssef e mais 25 envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras viram réus sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A lista ainda inclui 15 representantes de empreiteiras. Procuradoria-Geral da República investiga doações de mais de 62 milhões de reais a vários partidos. Presidente Dilma diz que vai definir pessoalmente corte no orçamento em cada ministério. Os programas prioritários deverão ser avaliados por ela e escolhidos pessoalmente antes do corte. Com vendas em queda, 7 montadoras e a LG anunciam feiras coletivas e demissões de funcionários. Para fugir da alta do preço dos alimentos, brasileiros retomam o hábito de levar marmita para o trabalho. Fazer de casa é mais econômico, você economiza no final do mês, né? Empresas descumprem o cadastro de clientes de telefonia que não querem receber ligações de telemarketing. Livro Jornalismo Ainda é Cultura discute o futuro das comunicações e a participação de telespectadores. Freiras que vivem enclausuradas cercam o Papa Francisco e causam alvoroço durante visita a Nápoles. Na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp, no número 11 97 559 2915. Está aqui na tela. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. Operação Lava Jato. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e mais 25 investigados viraram réus por lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha. A Justiça Federal aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República há 2 semanas, quando Renato Duque foi preso pela segunda vez. Segundo os procuradores, João Vacari Neto se reunia com Renato Duque para discutir a distribuição de propinas pagas por meio de doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores. O relator da nova CPI da Petrobras, o deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a convocação de Vacari para depor, mas isso só deve acontecer depois que outros operadores do esquema forem ouvidos. Luiz Sérgio também quer ouvir os tesoureiros de todos os partidos envolvidos no esquema. 12 presos, incluindo Renato Duque, vão deixar a carceragem da Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro determinou a transferência deles para o Complexo Médico Penal do Paraná, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Vão comer o marmitex comum de todo preso do sistema penitenciário. Terão direito a 2 horas e meia de visita coletiva nos finais de semana, 1 hora diária de banho de sol e vão usar o mesmo uniforme do preso do sistema penitenciário daquela unidade. Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, passa por acompanhamento psicológico e não vai ser transferido. Também nessa segunda-feira foi leiloado por R$206 mil o Porsche da doleira Nelma Kodama. Ela foi presa em março do ano passado ao tentar sair do Brasil com 200 mil euros escondidos na calcinha. Kodama foi condenada a 18 anos de prisão por 91 crimes e continua presa na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Em nota, a Secretaria de Finanças do Partido dos Trabalhadores afirmou que João Vacari Neto não participou de nenhum esquema para recebimento de propina ou de recursos ilegais para a legenda e ressaltou que Vacari não era tesoureiro do PT no período citado pelos procuradores. A defesa de Renato Duque não foi localizada para comentar essa decisão. Bom, boa noite Ayrton, boa noite Villa. Ayrton, esses depoimentos, essas denúncias se baseiam principalmente nos depoimentos dos 2 principais delatores da Operação Lava Jato, né? O Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa. É de se esperar que haja também prova material dentro desses autos, desse processo, principalmente daquelas que vieram das apreensões que foram feitas nas casas dessas pessoas? As apreensões significam prova material, mas também há gravações de conversas. Esse Duque, ele andou conversando com o advogado dele, e essas gravações foram todas, fazem parte do processo. Eu acho, como eu já disse aqui anteriormente, que o Ministério Público Federal, que conduz
essas investigações de última análise, porque a Polícia Federal entrega ao Ministério Público Federal as informações que colhe como polícia para que o Ministério formalize a denúncia ou o indiciamento. Quando esses procuradores chegam a oferecer uma denúncia, oferecer uma acusação, é porque encontraram nos autos provas substanciais para poder fundamentar isso. E disse isso no caso da acusação que foi feita contra o Renan Calheiros, contra o Cunha, presidente da Câmara. Os procuradores não trabalham no vazio, eles trabalham em cima daquilo que é coletado, que está nos autos. O que eu não posso é me adiantar para dizer se o que está nos autos, contra esses que estão sendo investigados agora pelo Ministério Público Federal, será suficiente para colocá-los na prisão. Mas pela apreensão que foi feita com o Duque, obras de arte, dinheiro, tudo isso, contas no exterior, isso leva a crer que, de fato, verá aí uma denúncia séria, pesada contra todos eles. E ainda a expectativa de outras delações, ainda mais agora, com a transferência dos presos da carceragem da Polícia Federal lá do Paraná para um estabelecimento realmente... Vão comer marmita. E lá, nesse estabelecimento, vão ter um tratamento que os presos têm. Então, eu acho que muita gente ainda vai empresários, dizer... Principalmente, executivos das empresas, né? Executivos. Vila, infelizmente, o nosso telespectador não se identificou aqui pelo WhatsApp, mas ele pergunta se, ao defender o João Vacari, o PT não corre o risco de morrer abraçado junto com a cúpula aí do partido. Bem, eu acho que o PT pensa na sua sobrevivência política e, se for possível, se for necessário para isso, jogar o Vacari no precipício, o fará. Com relação à nota do partido, lida anteriormente, eu acredito nela como acredito no Papai Noel. Então, vamos falar coisa séria. A nota é uma farsa. Então, vamos dar o nome aos bois. João Vacari Neto é o tesoureiro do partido e tesoureiro e está vinculado às eleições. Portanto, as eleições têm uma mácula de origem. Ela deu a um partido condições que os outros não tiveram e com recursos roubados da nação. No caso da então maior empresa brasileira, que não é mais porque foi destruída pelo Partido dos Trabalhadores. Precisa dar o nome. 2. Isso em relação ao senhor João Vacari, que foi defendido aqui no dia 26 de outubro, no segundo turno, às 21 horas, para ser preciso, como uma reputação ilibada por um dirigente do PT. Nós estamos vendo, e quando eu falei o contrário, caiu o mundo. Nós estamos vendo quem estava com a razão. Ponto 2. O senhor Renato Duque. Esse é um homem de Zé Dirceu. Zé Dirceu o colocou ali, naquela posição. O Zé Dirceu, como consultor, recebeu dinheiro preso na papuda, R$1.200.000 de uma construtora e de um laboratório. Estando na papuda, tem o extrato. É o caso do projeto, então, acho que agora é o novo projeto que ele está querendo, Minha Cela, Minha Consultoria. E esse senhor Renato Duque é um homem dele. Tanto que quando ele foi na CPI chamado de Barusco, ele falou, não, alto lá, eu não sou Barusco. Claro, ele é 2,5 vezes Barusco no que ele roubou. Né? Então, tinha 131 obras de arte na casa dele, um quarto secreto. Né? Então, a esses, nós entregamos a direção da maior empresa nacional. Eu não fico satisfeito de ver essas denúncias e agora essas comprovações, mas durante 4 anos eu disse aqui que a Petrobras estava sendo saqueada por esses traidores da pátria, ladrões dos recursos públicos. E se você muitas vezes não tem acesso a muitas coisas públicas, educação, saúde, segurança, etc., é por causa desses ladrões e tal. Então, agora, nós temos dois veios, uma Operação Lava Jato e outro a CPI. E lembrar que sempre a gente critica muitos parlamentares. Vale destacar que a CPI da Petrobras e o presidente, Hugo Mota, têm trabalhado muito bem e com muita coragem. Tem a Kroll lá, o Vacari foi convocado, mas antes do Vacari vai ser o Alberto Iosef. Aí cai a República. O Alberto Iosef, com delação premiada, falando na CPI, acho que é dia 31, salvo engano, é no final do mês de março, aí vai ser aquela sessão que o Brasil vai parar. Ele pode ser o Heriberto do impeachment, em 1992, o motorista, que comprovou as ligações que levou depois ao impeachment do então presidente Collor. Vamos continuar falando desse assunto, porque a Procuradoria-Geral da República vai investigar doações de empreiteiras às campanhas políticas que foram declaradas à Justiça Eleitoral.
Estão na mira da Procuradoria-Geral da República 62 milhões e 600 mil reais em doações. Os procuradores suspeitam que o processo aparentemente legal, o chamado Caixa 1, venha do pagamento de propina no esquema de desvios da Petrobras. A investigação se baseia em relatos dos dois principais delatores da Operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Todas as doações, seja oficial ou não oficial, não são doações, são empréstimos. A empresa está emprestando para o cara e depois vai cobrar dele. Eles detalharam doações no valor de 32 milhões e 800 mil reais ao PMDB. O presidente do Senado, Renan Calheiros, e o da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teriam solicitado dinheiro para os diretórios estaduais do partido. O PT é suspeito de receber 9 milhões e 800 mil reais, inclusive para a campanha da senadora Gleisi Hoffmann, eleita pelo Paraná. O PSDB teria recebido 9 milhões de reais. O contato do partido seria o ex-senador Sérgio Guerra, morto em 2014. Ele teria agido nos bastidores para abafar a instauração de uma CPI da Petrobras no Congresso. A Procuradoria também irá investigar as doações diretas para 15 políticos de diversos partidos. Essa declaração do Paulo Roberto Costa é uma daqueles momentos da República em que ela se torna emblemática e mostra, de fato, como que as coisas acontecem nos bastidores da notícia, né, Ayrton? Mas eu queria te perguntar o seguinte: está se investigando o Caixa 1 pela primeira vez, né? Agora, e todo dia a gente dá esse tipo de notícia e todo dia os partidos enviam nota aqui para o jornal dizendo assim: nós só recebemos doações legais, nós só recebemos doações legais. Como é que prova que aquela doação que foi declarada para a Justiça Eleitoral era fruto de propina? É preciso que estabeleça uma conexão entre a doação e o negócio realizado pela empreiteira de obras. Estabelecida essa conexão e verificando-se que no custo da obra há um overprice, ou seja, há uma quantia abusiva por aquela obra, isso só era possível fazer porque a Petrobras foi retirada do rol das empresas que tinham que se submeter à Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Foi retirada em 1997 por uma lei e depois por um decreto. Então, esses empresários se ajustavam desde 1990. E acabaram, não só conseguiram com que abrisse o capital da Petrobras, para que a iniciativa privada pudesse ter lá sua participação minoritária, como também estabeleceram o ritmo que devia ser adotado para as contratações de obras e serviços. Esta é a base legal que fez com que essas empresas pudessem montar esse cartel criminoso para botar os preços lá em cima, todos em comum acordo, e desses lucros extraordinários que teriam, tirar o dinheiro para financiar políticos e partidos. Aos partidos caberá provar o seguinte: não, olha, eu recebi da empreiteira X, mas esse dinheiro era limpo. Como é que vai ser feito isso? Como é que a empreiteira que deu o dinheiro vai se saber se aquele dinheiro saiu de uma atividade ilícita dela, onde ela prestou serviço a preços de mercado, ou saiu de uma atividade ilícita, onde não houve licitação, os preços não são de mercado e houve um overprice fantástico, do qual tiraram talvez até migalhas para dar para a classe política, para os diretores corruptos, essa coisa toda. Quer dizer, se na fonte você prova o ilícito, pode-se dizer que aquele dinheiro que foi dado, mesmo que a empresa tenha 1000 contratos... Pois é, essa que vai ser a grande dificuldade. O dinheiro não é carimbado. Suponha o dinheiro de um contrabandista, que tem uma vida legal, mas que grande parte do seu dinheiro vem do contrabando, de um crime. Esse colaborou com o partido, aí cai o esquema. Bom, esse dinheiro saiu da atividade legal de fachada que ele tem ou da atividade de contrabando? É preciso que as empresas façam uma investigação interna, elas mesmas, para se limparem, coisa que elas não fazem. E com isso elas... No tal do acordo de leniência. Pois é, elas se recusam a fazer, não é verdade? Agora, o CAD estabeleceu que as empresas que estão aí envolvidas com os trens e o metrô, elas conseguiu delas uma delação, né? Então, tem lá uma delação de empresas confessando os crimes. Vão ser beneficiadas? Vão, porque a lei existe para isso. Mas elas confessaram os crimes. Se essas empresas que estão sendo apontadas confessarem os crimes, fica mais fácil o trabalho. Aí vai ser mais fácil pegar todo mundo que está envolvido. Vila, o assunto pega fogo aqui nas redes sociais e tem muita gente perguntando o seguinte:
vai dar em alguma coisa ou vai dar em pizza? Principalmente a CPI. Aí é que é o ponto de interrogação. Ninguém sabe. Eu estou pegando o ano de 1992, no estudo que eu estou concluindo, e tem de terminá-lo até maio, 31 de maio, que é o prazo máximo, que é um estudo do governo Collor, e 92 é o momento, maio, da entrevista do irmão. 2 entrevistas. A segunda, que é bombástica, que foi publicada no dia 24 de maio. A partir dali, foi proposta uma CPI. Olha por quem? Olha como é a vida. Sabe quem? José Dirceu. José Dirceu, como é a vida. E a CPI vai ser instalada no início de junho. Passou junho, julho, em agosto vai ser aprovado o relatório e em 29 de setembro, tal qual dispõe a Constituição, a Câmara aprovou o pedido de abertura de processo em relação ao presidente Collor. Ele é obrigado a se licenciar, tal qual dispõe a Constituição, e o Senado termina o julgamento no dia 29 de dezembro do mesmo ano. Assumiu o vice-presidente Itamar Franco e depois concluiu o mandato. Tudo como manda a Constituição. Então, nós temos uma situação que agora, vamos ver, o escândalo de agora, claro, é 300 vezes superior ao escândalo em valores do episódio do impeachment do presidente Collor. Lembrar que no caso do impeachment havia uma prova material, não é igual agora, tem 300 mil, tinha uma, que era a questão da compra de um Fiat Elba tal. Foi isso que vinculou então o presidente Collor ao esquema, em termos de documentais, né? Ao esquema Paulo César Farias tal. E vale lembrar que a CPI não tinha sido criada para isso. Ela tinha sido criada para investigar as denúncias de Pedro Collor e Paulo César Farias, denunciados numa entrevista à revista Veja. Era isso. Houve, na verdade, e aí o presidente hoje, que está envolvido na Lava Jato, o Collor, olha como são as coisas. Houve um golpe nesse sentido parlamentar, houve uma alteração na CPI. Isso não poderia ela ter aprovado o relatório da forma como aprovou. Mas isso são outros 500. O que interessa aqui agora, Hugo Mota, os subrelatores, são 6 subrelatorias, a contratação da Kroll, uma empresa americana, para rastrear esse dinheiro no exterior. Até agora está caminhando tudo muito bem. Os depoimentos são sendo transmitidos pela televisão, nós estamos assistindo. Portanto, tudo indica que a casa está caindo. É um processo lento de cair a casa. Que não vai cair, eu tenho absoluta certeza que ela vai cair, mas vai ser um processo lento. Volto a dizer, foi dito aqui, hein? Agora estou repetindo, mas não custa, eu fico satisfeito. É o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade. Nunca roubaram tanto do Hammurabi, lá no século XVIII a.C., na Babilônia, essa mesma Babilônia que nós estamos assistindo até hoje os problemas. Ao senhor que mora em São Bernardo do Campo, que foi ele que organizou tudo isso, isso não ocorreu aleatoriamente, isso já está provado. É uma quadrilha que tem as pessoas que participam e que rateavam. Ninguém rouba. Quando o presidente, depondo na CPI, Gabriele, disse que não tinha mecanismos internos para controlar o roubo, para impedir o roubo, todo mundo riu. Claro, ninguém rouba uma quantidade dessa sem que a empresa não fique sabendo. E até hoje, o balanço do ano passado sequer foi fechado, muito menos auditado, portanto, ainda não foi aprovado. É uma situação gravíssima. Nós vivemos nos últimos 50 anos a maior crise da República. E o que fizeram com a Petrobras são criminosos, é crime de lesa pátria. A presidente Dilma pediu mais eficiência e menos burocracia nos ministérios. Na terceira reunião de coordenação, a presidente disse ainda que vai definir pessoalmente os cortes no orçamento de cada pasta. O ajuste fiscal foi o tema central da reunião da presidente Dilma Rousseff com ministros da área política e econômica e com o vice Michel Temer. De acordo com a ministra Cátia Abreu, a presidente determinou que cada pasta gaste menos e melhor. Dilma pediu uma lista com as prioridades de cada ministério. Não será um corte pura e simplesmente cego. Não, os programas prioritários deverão ser avaliados por ela e escolhidos pessoalmente antes do corte. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, cancelou uma viagem à Coreia do Sul para se dedicar à análise dos cortes no orçamento. A programação de gastos do governo para este ano depende da aprovação das medidas do pacote fiscal. Nós estamos confiantes que o Congresso irá apoiar essa iniciativa do governo. Somente depois desse projeto ser aprovado pelo Congresso, aí nós avaliaremos se é necessário ou não tomar ações alternativas ou complementares. O ministro também disse que o governo pretende trazer a inflação para o centro da meta o mais rápido possível. Hoje, pela primeira vez, a previsão da inflação anual pelo mercado ficou acima de 8%. Além das questões econômicas, a presidente tem também desafios na área política. Um deles é a indicação do novo ministro da Educação para a vaga de Cid Gomes, que deixou o governo na semana passada depois de se envolver numa polêmica com deputados da base aliada. Um dos nomes cogitados é do atual secretário da Educação de São Paulo, Gabriel Chalita. Filiado ao PMDB, ele é próximo de Michel Temer. A nomeação do novo ministro deve sair esta semana.
Outros 2 nomes do PMDB estão cotados para assumir ministérios. O ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, pode ir para o turismo e o senador Eunício Oliveira para a pasta da integração nacional. Com 6 ministérios, o PMDB cobra maior participação nas decisões do governo. Para este cientista político, o acerto com o partido é essencial para as aprovações no Congresso. O PMDB comanda o Senado e a Câmara. Ao preterir o PMDB dos grandes ministérios, a presidente correu um risco e esse risco está cobrando a fatura agora. Ayrton, a presidente Dilma disse que não iria fazer reforma ministerial, que isso estava fora da pauta, que ela ia colocar só o ministro da Educação no lugar do Cid Gomes, que fosse um quadro técnico, e que não iria reequilibrar forças com o Congresso Nacional, fazendo reforma, adiantando a reforma, como até o presidente Lula aconselhou. Como é que você vê essa questão? Eu acho que a presidente devia ouvir um pouco o que dizem as ruas, no que diz respeito ao seu novo ministério. E devia ouvir também até o seu próprio partido, que não está satisfeito com a composição do ministério. Ela tem uma oportunidade única de atender essa demanda toda e reduzir o número de ministérios, fazer com que haja um governo mais enxuto, uma situação mais governável, onde a governabilidade possa se estabelecer. Mas ela não faz isso. Cortar verbas. Olha, vamos ver. Esse presidente da Câmara que se elegeu, Eduardo Cunha, ele elegeu distribuindo benesses. 10 milhões de reais em verbas para os deputados que se elegeram agora usufruir no orçamento que foi aprovado, para distribuir nas suas bases. Sem falar nos outros todos que já vão ter a sua verba, que é maior que essa, para distribuir nas suas bases. Será que vai ser possível cortar? Será que contingenciar essas verbas? Como é que vai ser isso? Qual vai ser o equilíbrio político para fazer isso? Agora que você vai dizer, não, eu não vou liberar essas verbas para esses novos deputados, porque sequer eles eram deputados. Eles entraram agora. Normalmente, a verba que o deputado dispõe é para o ano seguinte, não é? Porque o orçamento deveria ter sido aprovado no ano anterior. Então, tudo isso, me parece, coloca uma série de dificuldades. E eu não tenho uma boa impressão dessa comissão parlamentar de inquérito. Como, aliás, não tive da outra, não é? Porque você tem um relator do partido que é o maior envolvido nas investigações. Recebeu dinheiro, inclusive, das empreiteiras. Essas acusações todas hoje, pelo que a gente vê, vão levantar a atividade de todos os partidos. Será que o espírito de corpo não vai prevalecer ali, o espírito partidário de evitar que determinadas coisas surjam nessa CPI? Porque o que eu ouvi agora é o seguinte, eu tenho um presidente da Câmara denunciado e que foi exaltado. Denunciado não chegou a ser denunciado ainda, foi apontado como envolvido no esquema. Foi aberta a investigação. E ele foi à CPI, se propôs aí, e foi exaltado por todos os membros da CPI. Não é só um partido ou outro, por todos os membros. Mas, meu Deus, o que é isso? Vila... Eles estão, a priori, dizendo para a opinião pública, não, nós achamos que esse cidadão não deveria ter sido indiciado no processo. Vila, eu quero a sua opinião a respeito desse assunto, mas antes eu pediria um comentário breve, porque tem muita gente aqui dizendo que seria bom que você provasse as suas acusações, principalmente em relação ao presidente Lula e à presidente Dilma, que não foram apontados ainda formalmente dentro da Lava Jato. Eu vou primeiro comentar a matéria, porque a matéria dizia outra coisa, né? A matéria estava falando da situação econômica e das questões políticas. Então, a inflação estourou o teto da meta, 8,2, já estourou. Imagine isso, quem sofre são os mais pobres. Basta ir ao supermercado, basta ir à feira, basta ver a tarifa que você está recebendo, que são gravíssimas, que as coisas dispararam, 25%, 30%, depende de cada um. Então, essa desorganização econômica, ela tem um custo para você, né? E isso foi feito por uma péssima gestão anterior, da mesma presidente que hoje está no exercício do seu segundo mandato. Portanto, quem pariu o Matheus está tentando embalá-lo em mal, porque não sabe o que vai fazer. O segundo ponto destacado pela matéria é o corte do orçamento. E apareceu a senhora Cátia Abreu, ministra da Agricultura, não entendi bem, como uma espécie de porta-voz do governo. A questão é que o orçamento foi aprovado, e você deve se recordar, a semana passada, pelo Congresso. Como é possível? Você acabou de aprovar o orçamento, você vai cortar o orçamento. E disse que a presidente vai cortar pessoalmente dos 39 ministérios. Quanto tempo ela vai passar para fazer isso? A gente sabe que não é fácil. Portanto, só essas duas notícias dadas aí
nesse momento, dá para entender o caos administrativo que o país vive. O país está paralisado. Nós vamos ter recessão esse ano. Portanto, recessão o que significa? Nós vamos crescer para trás, ou seja, vamos decrescer. Menos 0,5, estima Joaquim Levy, ministro da Fazenda. Alguns falam em menos 1, outros menos 1,5. Significa desemprego, a inflação fora da meta, sem investimento, vai afetar a vida de todos nós. Quer dizer, o desastre econômico representado por uma péssima gestora, né, que é essa senhora presidente. Tal. Agora, com relação... Então, isso eu estou pegando a matéria, o que foi dito na matéria, para não ir para outro assunto. Com relação à questão das provas, nós veremos. Né, não sei que é o nome de quem é telespectador ou telespectador. Vamos a, quando eu falava aqui... A Maria Madalena 1. Maria Madalena. Então, vamos a Maria Madalena. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque agora já subi. Não, tudo bem. Mas tem muita gente. A Maria Madalena. Então, vamos lá, Maria Madalena. Vamos pensar comigo. Quando desde 2011, eu falava aqui que a Petrobras estava sendo destruída e dava o nome do presidente Gabriele, né, e dizia que era um processo de destruição, parece que eu estava, infelizmente, com a razão. Eu não gostava, eu gostaria, sinceramente, hoje está totalmente errado. E a gente está vendo o maior desvio, o maior roubo da humanidade. E isso foi feito já desde 1º de janeiro de 2003, como disse Pedro Barusco. Foi a expressão que ele usou na CPI, institucionalizado. E isso é o presidente da República. Ele tem. Se a gente tiver coragem, ele pode ser chamado pela CPI. Não há nenhum problema legal do ex-presidente ser chamado. Ele é um cidadão como qualquer um de nós. E eu espero que a CPI tenha coragem de chamá-lo. Assim como Zé Dirceu, que despassou com Gabriele num hotel de Brasília, hotel na 1. Tem fotos, tem provas, fotos. Ele entrando e saindo. Então, Zé Dirceu tem que ser chamado na CPI. Lula também. E a senhora presidente, para concluir, foi ministro das Minas e Energia, presidente do Conselho de Administração da Petrobras e também foi, como é sabido, chefe da Casa Civil e presidente da República. Portanto, ela tinha total conhecimento e assinou, inclusive. Portanto, infelizmente, os dois estão envolvidos. Ele precisa ter caráter, ter coragem. Há uma lei, 1950, e nós temos reeleição, permitida a partir de 1997. Portanto, é claro, ela cometeu crimes. A questão é se a CPI vai avançar ou não. Agora, as ruas, no dia 12 de abril, vai mostrar com quem está. Ou seja, se nós estamos com o projeto criminoso ou estamos com a democracia. A Agência Internacional de Classificação de Risco, Standard & Poor's, manteve a nota de crédito do Brasil em BBB-. Com isso, o país continua a ser considerado um local seguro para investir. A avaliação reflete a expectativa da agência de que a presidente Dilma vai manter o apoio ao ajuste fiscal promovido pela equipe econômica e que o Congresso também vai dar suporte às medidas de austeridade, restaurando a credibilidade política do Brasil. A crise econômica do país atinge em cheio os empregos. 7 montadoras de veículos e a fabricante de eletroeletrônicos LG anunciaram que vão dar férias coletivas para os funcionários. A LG vai dispensar 233 operários da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo. A empresa já tem 160 funcionários nesse sistema. O prazo é de 30 dias. Segundo a LG, a medida foi tomada para adequar a produção à demanda. Já as montadoras de veículos sofrem com a queda de 23% nas vendas registradas em janeiro e fevereiro deste ano em relação ao mesmo período de 2014. A montadora MAN Latinoamérica, em Resende, no Rio de Janeiro, abriu um plano de demissão voluntária depois de demitir 250 trabalhadores no começo do ano. Em Porto Real, também no Rio, a Peugeot dispensou 622 metalúrgicos. Em São Paulo, a situação está parecida. A unidade da Ford, em Taubaté, prorrogou até o fim deste mês o layoff, que é a suspensão do contrato de 168 funcionários. Eles estão sem trabalhar desde agosto do ano passado. Na mesma cidade, o layoff atinge 250 trabalhadores da Volkswagen. E 4.000 trabalhadores, quase todo o efetivo, devem ganhar férias coletivas nos próximos dias. Em São Bernardo do Campo, outros 424 trabalhadores da Ford estão com os contratos suspensos. Também em São Bernardo, a Mercedes-Benz criou um plano de demissões voluntárias para dispensar 2.000 funcionários. A montadora oferece até R$35 mil em incentivos, além dos benefícios que os trabalhadores têm direito. Em São José dos Campos, a General Motors colocou este mês 473 funcionários em layoff. O prazo termina em 5 meses. Em nota, a Ford e a GM disseram que as medidas são para adequar o volume da produção à realidade do mercado. A Volkswagen, a Peugeot e a MAN Latinoamérica não quiseram comentar as medidas. Ayrton, no ajuste fiscal inclui, inclusive, o fim de alguns benefícios fiscais que foram dados para a indústria, que não é de hoje, que vive uma situação bastante complicada. O presidente da Confederação Nacional da Indústria já
criticou essa medida do governo em um artigo publicado na Folha de São Paulo. Como é que vai ficar essa questão do ajuste? Porque de uma forma, de um jeito você faz o ajuste, mantém aí o grau de investimento que a gente viu que é importante para o país manter, mas por outro gera desemprego. Os investimentos externos, eles virão. E virão um volume que nós nunca vimos. Porque nunca houve uma taxa de juros que está se anunciando agora, vai para 13,5% a taxa de juros básica do país. Imagina, esse é o paraíso para o investidor especulador. Não para o investidor que vai trazer para cá investimentos para a indústria, investir na atividade de comércio, investir na atividade extrativa. Não. Ele vai trazer dinheiro para a especulação. Vai ser o paraíso dos rentistas do mundo. Não só dos rentistas brasileiros. Porque quem tiver dinheiro aplicado a 13,5% no Brasil vai ter lucro que não tem no seu país de origem, vai ter que levar 10 anos para ter os mesmos lucros do país de origem, o que teria em um ano aqui. Eu soube que uma grande montadora vai investir, essa que está agora cortando, vai investir 400 milhões de dólares aqui para ampliar a sua produção. Porque a produção dela no Brasil e os lucros que aqui obteve são maiores que em qualquer outra das suas representações de montadoras no mundo. Então, eu acho que isso não é, a preocupação não é essa. A preocupação é essas agências de investimento que regulam o risco de investimento, elas agem em função do interesse do mercado internacional. E o mercado internacional tem interesse em comprar o Brasil. Essa nossa indústria, se não tomar cuidado, vai ser totalmente desnacionalizada, o que resta dela. Eles vão entrar aqui com tudo para ter o controle absoluto da nossa economia. E eu não vejo reservas para isso. Eu vejo uma abertura de tal forma que eu fico muito preocupado, muito mais preocupado com isso aqui, com qualquer outra coisa que diz respeito à economia brasileira. Claro, o corte dos benefícios dos trabalhadores, isso é aviltante, mas isto aqui, este jogo que montaram aqui, veja, senhores empresários da indústria automobilística, reduzam o preço do veículo, vendam pelo preço de custo, os senhores acabarão com todos os pátios lotados. Não reduzem, dão incentivos, dão prêmio, mas não reduzem o preço. Então é só aqui no Brasil. Vila. Nós não temos política industrial. Me parece essa a questão central. Não há política industrial. A política que é adotada na última década é fazer o quê? É você subsidiar o setor A, o setor B, depois retira o subsídio do A, passa para o C, para o D e assim sucessivamente. Tanto que, nos últimos 12 anos, nós tivemos uma desindustrialização do país. Ela representa a menor parte do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Se nós olharmos as exportações, hoje a indústria representa cerca de 19% do total das exportações, chegou a representar 40%. E por que é importante a indústria? Porque ela agrega valor, são empregos de qualidade, o salário é mais alto, ela permite o desenvolvimento científico do país. Então, quando você não tem política, você vive dessas medidas. Não há política agrícola também. Assim como não há política de ciência e tecnologia. Não há política nenhuma. A gente vive de ocasiões... a coisa só funciona na época das eleições. Aí parece que o Brasil é maravilhoso. E você está vendo que você foi enganado. Você foi ludibriado, né, no processo eleitoral. Aqueles que acreditaram numa proposta e viram que foram enganados agora. Isso acontece. Mas é importante que você tenha consciência disso. Então, a questão econômica é gravíssima. Nós estamos na maior crise do século XXI brasileiro. Em 2015, todos os economistas dizem que o país está perdido economicamente. E alguns dizem que está 2016. Olha o buraco que nos meteram. Os incapazes, os incompetentes, os corruptos, os traidores da pátria. A seguir, Procon de São Paulo recebe mais de 6 mil reclamações de empresas que descumprem o cadastro de telefones bloqueados para ligações de telemarketing. E feiras que vivem enclausuradas cercam o Papa na Itália e causam um alvoroço.